Alguém como Tucker Carlson, que na verdade mudou radicalmente contra tudo o que acreditava e contra seus próprios princípios, porque seus próprios princípios eram América em primeiro lugar. Quando ele foi ao Catar, basicamente estava andando e dirigindo ao lado do filho de Osama Bin Laden, o homem que matou 3.000 americanos, e basicamente ele não se importaria com isso porque tinha um interesse financeiro. Então, o Catar comprando ou alugando sua própria influência por um curto período de tempo. Muitas pessoas veem a Al Jazeera como jornalismo independente. Que papel ela realmente desempenha? A Al Jazeera é uma máquina de propaganda e é administrada por muitos ideólogos da Irmandade Muçulmana. Isso deixa muito claro quem eles são e o que essa mídia representa. A Al Jazeera é uma máquina de propaganda e é administrada por muitos ideólogos da Irmandade Muçulmana. Você vê isso muito claramente como eles são, qual é a narrativa midiática que eles realmente estão controlando. E a Al Jazeera eu não a chamo de frente midiática. A Al Jazeera é, na verdade, uma fachada de inteligência do governo do Catar. Nós vimos isso muito claramente agora quando eles estavam hospedando Osama Bin Laden em Doha, e qual era e como eles estão descrevendo criminosos e terroristas e como estão tentando difamar o caráter do Ocidente. Agora mesmo eu fiquei chocado. Eu estava lendo algumas reportagens da Al Jazeera hoje. Eles basicamente estão agindo para enfraquecer o Trump. E eles são considerados aliados pelo Trump, mas na verdade estão trabalhando contra ele e querem que o Trump caia. Não tenho certeza se eles transmitem para o Trump tudo o que a Al Jazeera Árabe está fazendo, mas acho que ele deveria aprender e entender que eles estão fazendo campanha contra ele, contra a própria existência do Trump e contra o próprio governo dele. Muita gente não entende a diferença entre a Al Jazeera em árabe e a Al Jazeera em inglês. Parece que são dois canais diferentes. O que você tem a dizer sobre isso? Não são dois canais diferentes. Eles têm uma linguagem própria para o Ocidente e uma linguagem própria para o povo árabe. Com o povo árabe, eles na verdade estão incentivando o terrorismo e promovendo muitas ideologias islâmicas radicais. Com o Ocidente, eles tentam mostrar modernidade. Israel fez isso. Israel fez isso de uma forma mais suave, para que as pessoas entendam e aceitem. Vai e junte os dois. Você vai perceber que existe uma narrativa maior e que eles, na verdade, estão trabalhando juntos. E é a mesma frente. A mesma coisa que a Al Jazeera tem. Não só a Al Jazeera, né? A Al Jazeera tem muitas frentes, outros canais menores, como Al Arabi, Al Jadid, todos esses outras frentes que eles têm. Eles têm patrocinado e apoiado até ONGs e muitas organizações para dar legitimidade, seja lá no que eles acreditam, para espalhar mensagens de diferentes formas. E é por isso, na verdade, é por isso que muitos jornalistas meio estúpidos de Israel, eles estão realmente caindo nas armadilhas do Catar e estão, na verdade, promovendo a narrativa do Catar dentro da mídia israelense, apresentando o Catar como um bom mediador e tudo isso. E vimos recentemente o que aconteceu com um editor sênior que foi acusado de realmente apoiar o regime do Catar. Em Israel, muitas pessoas, tipo, eu conheço muitas pessoas em Israel e toda pessoa com quem eu conversei, eles não gostam do regime do Catar. E, na verdade, acreditam que o regime do Catar está por trás da morte de seus próprios entes queridos em 7 de outubro. Sim, fale sobre como a mídia é poderosa em moldar a opinião do Ocidente quando se trata dos conflitos no Oriente Médio. Eu estive no Instituto Khalid Al-Hayyan, meu instituto, nós fizemos um relatório, eu sugiro que você leia, o nome é Qatar Narrative Watch, é basicamente assim que eles operam. Uma declaração do Ministério das Relações Exteriores do Catar diz que o país é um bom mediador. Isso vai ser reformulado em 500, 600 matérias diferentes nos principais grandes meios de comunicação. E dentro disso, eles também fazem campanhas para difamar o regime israelense e promover muitos valores anti-ocidentais dentro desses regimes, além de envolver muitos esquerdistas. Eles falham, eles acabam caindo nessa armadilha do governo do Catar e começam a repetir tudo o que o governo do Catar diz e menciona. E isso foi um grande problema. Uhum. Então é por isso que o Catar investe tanto em mídia e narrativas. Por causa do que você está dizendo,
Sim, e eles acreditam que está funcionando e, na verdade, está funcionando para eles. Quero dizer, veja, infelizmente a mídia do Catar é realmente poderosa e forte. Veja até onde chegaram, até na Newsmax, que pertence ao próprio Trump. Eles investiram 50 milhões de dólares recentemente e estão basicamente tentando mudar a narrativa para ser pró-Catar, e isso, na verdade, é um grande problema que o Ocidente vai enfrentar muito em breve. É por isso que eu digo que o governo do Catar deveria ser sancionado e o dinheiro deveria ser controlado. O Catar também investiu bilhões em universidades e instituições no Ocidente. O que você tem a dizer sobre isso? Porque eles entendem a influência dos professores sobre seus próprios alunos e sabem que se investirem dinheiro nesses professores, muitas mensagens pró-Palestina e pró-Catar vão ser promovidas. E você viu claramente como eles estavam organizando um protesto pró-Palestina e muitas atividades ao redor das mesas, e tudo isso sendo promovido pelo governo do Catar e pelos estudantes. Eles querem agradar seus próprios professores. E infelizmente eu também vi alguns jovens judeus que foram manipulados pelos próprios professores e pela narrativa do Catar. Mesmo que eles não soubessem disso, mas eles deveriam estar cientes disso. E, na verdade, é um grande problema, e é basicamente no que eu acredito agora. O que o Catar está fazendo com atividades antissemitas no Ocidente vai, na verdade, levar ao ódio, e isso é um grande problema. Quero dizer, o mundo deveria realmente focar nisso. Eles criaram o projeto Islamofobia, criaram esse tipo de esquema que eu realmente acredito que é só para conseguir financiamento dos governos ocidentais. No Canadá, 50 milhões vão para organizações de fachada da Irmandade Muçulmana. Nos Estados Unidos é igual. Fico chocado. Essas notícias surgem todo dia e é isso que vamos enfrentar. Um dia nós vamos ser um grande problema, porque se você é amigo de Israel e da existência de Israel, por exemplo, você realmente tem que parar o ódio contra judeus e contra o mundo. E o que aconteceu recentemente e como o Catar está realmente impulsionando essa narrativa é basicamente algo do qual devemos estar cientes e contra o qual devemos lutar. E nós realmente devemos explicar ao mundo que eles estão promovendo o ódio. E esse é o principal ponto em que devemos focar. Qual o impacto disso na opinião pública, especialmente entre os jovens? Quando você faz pesquisas com eles, a maioria apoia o Hamas, o que é chocante. Você acha que essa maioria existe por causa da influência do Catar, ou isso é apenas parte do que o Catar faz? O Catar investiu muito dinheiro em frentes voltadas para a geração Z, e você viu nas redes sociais muitos veículos de mídia e no TikTok, no Instagram e em muitas outras plataformas de mídia social. É basicamente isso que eles fazem. Eles oferecem entretenimento, conteúdo de entretenimento, e dentro desse conteúdo de entretenimento eles promovem uma pequena história sobre Gaza, uma pequena história sobre o que está acontecendo lá, ou uma pequena história de que as pessoas estão passando fome. As pessoas, ok, da primeira vez talvez não entendam, mas se você continuar vendo essas coisas com pequenas mensagens, o foco no fato de Israel estar matando Gaza, as pessoas, elas não conhecem o contexto, não sabem o que é o Hamas e como o Hamas realmente está causando esses problemas, elas não entendem o que o Hamas fez em 7 de outubro. E isso é uma grande falha, sabe, no Ocidente recentemente, porque eles deram oportunidade para muito conteúdo radical ser promovido online. Agora você tem alguns grandes jornalistas como Tucker Carlson, sabe? Antigamente, ele não falava desse jeito, ele falava completamente o oposto. Agora ele está falando de forma muito anti-Israel. Você acha que há muitos por aí que foram comprados pelo Catar, ou existe algum outro motivo pelo qual eles não conseguem? Eles? Eu acho que há, digamos, alguém como Tucker Carlson, que na verdade mudou radicalmente contra tudo o que ele acreditava e contra os próprios princípios dele, porque os próprios princípios dele, América em primeiro lugar, quando ele foi ao Catar, ele basicamente estava andando e dirigindo ao lado do filho de Osama Bin Laden, filho do homem que matou 3.000 americanos.
Ele não se importaria porque tinha interesse financeiro. Então o Catar estava comprando ou alugando sua própria influência por um curto período de tempo. Mas pessoas como Tucker Carlson e aqueles que caem nessa armadilha, tenho certeza de que muito em breve vamos descobrir muitas coisas e muita documentação. Como eles conseguiram o próprio dinheiro, porque o que eles não sabem é que nós temos acesso em Doha e sabemos como o dinheiro está circulando. E basicamente nós vamos questioná-los e processá-los porque é o nosso próprio dinheiro. Hum. Você pode dar outros exemplos de como o Catar compra influência no Ocidente, além da mídia, da educação e das universidades? Por exemplo, o Catar também coopta muitos estudantes jovens de forma independente. Por exemplo, como aconteceu na Universidade de Córdoba, na Espanha, onde eles têm a cátedra Tamim bin Hamad. Então, basicamente, o que eles fazem é tentar focar em certos jovens que podem estar em posições mais fortes no futuro, e eles patrocinam os estudos desses jovens, dão dinheiro e os apoiam. Eles também procuram influenciadores de redes sociais e basicamente dão dinheiro para eles também. Dizem, ok, conte uma história legal sobre o Catar, promova o Catar, faça isso, faça aquilo. E, ao mesmo tempo, o governo do Catar difama a reputação de seus próprios rivais por meio de invasões. Então, basicamente, eles usam hackers para chantagear pessoas também. Vimos isso muito claramente nos últimos anos. O New York Times expôs eles, caso Elliot Prodigy. Muitos casos, eu mesmo fui vítima de invasão, até outros embaixadores, muita gente. E isso, basicamente, até a chantagem faz parte da influência do Catar.